Olá, estou aqui novamente para dar continuidade aos álbuns grandes álbuns que completam 50 anos. E hoje eu vou falar desse álbum aqui que só quando pela capa já dispensa apresentações. Quem é um grande apreciador de música, digamos assim, de valor, né? Como eu, já quando vê a capa já conhece, né? O trabalho e o músico. Esse aqui. Keith Jarrett, The Korn Concert. Contracapa aqui não tem quase nada aqui. Depois eu mostro. A capa se divide em duas, eu mostro por dentro ali. Mas, primeiramente, eu falar um pouco desse músico fantástico, um dos maiores pianistas de todos os tempos, da história da música, de qualquer gênero, de qualquer estilo. Embora ele seja muito associado ao jazz, mas ele rompeu fronteiras, ele simplesmente é único. O americano Keith Jarrett. O Keith Jarrett, para vocês terem uma ideia, ele até hoje, embora agora ele não toque mais, ele infelizmente teve que se aposentar por problemas sérios na coluna, devido a tantos anos, né, tocando e de esforços físicos tocando o instrumento, e ele não consegue mais tocar mais piano de maneira normal mais. Mas até hoje ele ainda é considerado um dos maiores improvisadores da história da música. Eu estava falando então desse disco. Imagine o sujeito chegar num lugar, ao ar livre, ali próximo de um famoso teatro de Berlim, e pegar um piano desafinado, um piano, digamos assim, num estado duvidoso, um piano que não é dos melhores, a qualidade dele, um piano já bem derrubado, é velho, e ele começar a tocar esse instrumento sem partitura, sem nenhum tema na cabeça já desenvolvido, simplesmente começar a tocar de maneira totalmente intuitiva e começar a improvisar o que vinha na sua cabeça, e tudo com lógica e coerência. Dá para acreditar nisso? E existe uma pessoa que conseguiu fazer isso, é o autor dessa proeza, e é o Keith Jarrett, nesse álbum. Depois eu vou falar desse álbum. Mas, voltando à carreira do Keith Jarrett, ele começou ainda criança, né? Ele foi influenciado principalmente por seus pais, que apreciavam muito música clássica. E aí ele ouvia em casa muito Mozart, Beethoven, Liszt, e aquilo foi assim entrando assim nele assim com força, e essa vontade de tocar piano.
de ser pianista. E aí ele começou a estudar já ainda criança e se graduou em música e tudo, bem novo, ainda adolescente, e chegou a fazer algumas apresentações amadoras em escolas, em universidades, tocando concertos e sonatas de Mozart e Beethoven e algumas coisas de Chopin. E até que um dia ele, não se sabe ao certo, não sei se ele estava vendo alguém numa televisão, algum músico de jazz se apresentando, não se sabe também que músico é esse, não se tem certeza se era Thelonious Monk, que era um pianista de jazz, ou se era Ahmed Jamal, Buddy Powell, mas era um pianista de jazz muito, já conhecido na época, e tocando e fazendo aquelas improvisações típicas jazzísticas, né? E com um certo swing. E aquilo encantou o Keith Jarrett. E a partir dali, ele passou a se interessar muito pelo jazz. E aí ele começou a tocar jazz e aprender improvisos com vários músicos em clubes de jazz. E até que um dia ele conheceu um músico de jazz que já era conhecido nessa altura, o saxofonista Charles Lloyd. E o Charles Lloyd estava montando a sua nova banda, o seu novo quarteto. E aí ele viu o Keith Jarrett tocando e ficou fascinado com a facilidade dele de improvisar e convidou ele para fazer parte do seu quarteto, para ser o pianista. E aí ele aceitou, e aí gravou alguns discos com ele e começou a se destacar, porque todo mundo começou a perceber o talento bem diferenciado, né, dele. Essa facilidade que ele tinha, né, de improvisar assim de maneira tão assim coerente, né? E aí dali algum tempo ele já se desligou do quarteto, porque ele já estava já começando a aparecer mais do que o próprio Lloyd, né? O dono do quarteto. E aí ele montou o seu próprio, começou como um trio, né? Com Chuck Israels no contrabaixo e Paul Motian na bateria, um trio de jazz. E aí o nome do Jarrett começou a ficar mais conhecido, né? No público de jazz e nos amantes da música instrumental em geral, a partir daí, do seu trio. E começou também uma das suas características, que era de pegar até músicas do momento ali, de artistas ali, até da música pop, do rock, e ele pegava alguma canção e fazia as suas improvisações únicas daquela canção e reinventava ela. Ele transformava, muitas vezes, uma simples canção pop numa verdadeira obra de arte, coisa que também o Bill Evans, né? Aliás, começou com o Bill Evans essa particularidade, e o Keith Jarrett, ele também deu continuidade a isso. Como, por exemplo, nesse seu trio, ele chegou a tocar uma canção do Bob Dylan ali,
e a reinventou de maneira instrumental ali no piano. E a partir dali ele começou a fazer muitas experimentações também. Ele sempre foi um cara muito inquieto, assim. Ele nunca se conformou com nenhuma limitação musical. Ele não queria só ficar tocando jazz ou um tipo de jazz. Ele queria sempre buscar novos horizontes musicais, experimentar novas propostas, né, musicais. E aí ele começou a gravar alguns dos seus primeiros projetos, trabalhos de recitais, apresentações dele sozinho tocando piano. Foi daí que começou os seus famosos recitais, né, ao vivo, tocando de maneira totalmente intuitiva, sem nada pré-estabelecido ali, totalmente natural, de cabeça, na hora o que vinha. E foi também a partir dali que começaram a perceber uma característica dele que alguns também até hoje, talvez algumas pessoas não gostam muito. Isso incomoda algumas pessoas, que é aqueles cacuetes que ele tinha de ele tocar de maneira muito assim muito exagerada ao piano, muito retorcido, se balançando demais, como se estivesse sentindo alguma coisa, passando mal, fazendo caretas, retorcendo a cara ali, e também os seus famosos gemidos, que ele também gemia, né? E até hoje a gente ouvindo vários discos dele, em vários momentos ele está tocando e ele geme. E às vezes, até eu devo confessar, que em algumas gravações, isso às vezes me incomoda um pouco. Às vezes ele exagera um pouco nos gemidos. E em outros momentos ele está mais discreto. Mas, ao mesmo tempo, ele só era assim com a sua própria música. Assim, ou quando ele pegava a música de outros compositores e fazia esses improvisos dele, né? Mas quando ele tocava algo formal, porque ele também tem o seu trabalho de música clássica e o seu trabalho também autoral de música escrita. Então, por exemplo, quando ele gravou seu álbum, um dos seus álbuns de sua música própria, autoral, escrita, com orquestra, por exemplo, aquela obra, que é um disco também primoroso dele, The Celestial Rock, que é para piano, orquestra sinfônica e percussão, a música é totalmente escrita. Então ali ele toca totalmente respeitando a partitura e sem ficar se retorcendo, e não aparecem os gemidos. Assim como quando ele dá recitais tocando obras de Bach, como Cravo Bem Temperado, que ele já gravou, variações Goldberg também, e alguns concertos de Mozart, por exemplo, que ele também já gravou, e ele tocando apresentações ao vivo também, e ele toca normalmente, sem gemido e sem ficar se retorcendo ou fazendo careta. Essa também é uma das suas características também, de saber quando tocar do seu jeito e saber quando deve
ser mais discreto, mais formal. Até lembrando dessa característica dele, dessa forma bem assim bizarra às vezes, né, dele tocar piano e dos seus gemidos também. Tem um fato curioso: o Keith Jarrett, ele é um cara purista, assim, no sentido, não no sentido assim, ele já, ele também é um apreciador também de rock. Ele gravou, como eu disse, Bob Dylan. Ele já gravou alguma canção até do Neil Young também. Ele não tem preconceitos assim em relação a isso, mas ele nunca gostou de tocar instrumentos elétricos. Então ele tem um purismo em relação à instrumentação elétrica, principalmente teclas, né? Então ele sempre, mais de, pode dizer, 80% do que ele fez na sua carreira foi no piano acústico. Então ele tinha resistência a sintetizador, teclado, piano elétrico. Mas ele recebeu um convite do Miles Davis na época do auge da sua fase ali elétrica, né, sua fase fusion, logo depois do álbum Beach Brew. Ele recebeu um convite do Miles Davis para fazer parte da sua banda na época, para se juntar a vários grandes músicos que estavam ali o acompanhando, tocando piano elétrico, para tocar piano elétrico. E o Keith Jarrett, em princípio, ele não não aceitava muito isso e achava que não era a praia dele, mas depois, pensando muito, ele acabou aceitando. Depois de uma entrevista ele falou que só aceitou porque foi um convite do próprio Miles Davis, e ele sempre falou que admirava muito o Miles Davis. Era um dos músicos que ele mais gostava. Então, ele jamais iria fazer uma desfeita dessa. E ele aceitou. E aí ele participou de vários concertos ao vivo com o Miles Davis nessa sua fase elétrica. E aí eu me lembrei de um concerto que foi ao ar livre, num festival, e tinha um público ali bem amplo, e tinha um pessoal ali até de rock ali, alguns roqueiros ali também, assistindo, porque o Miles começou a fazer uma música que o pessoal do rock começou a notá-lo, que chamava atenção, que era uma coisa diferente ali, né? Que tinha uma proposta, que tinha uma certa energia ali, do rock ali. E aí, nesse festival, que eu assisti alguns trechos na TV a cabo, naquele canal Arte 1, e estava o Keith Jarrett tocando piano elétrico. E estava também o Herbie Hancock, também no piano elétrico. Estava o Ayrton Moreira, até o Ayrton Moreira brasileiro estava ali tocando. Wayne Shorter ali no sax. E o Keith Jarrett já começou, aparecia ali, quando a gente via ele tocando os seus solos, ele estava daquele jeito, se retorcendo daquela maneira, e também dando seus gemidos. E ali eu ficava pensando que quem não conhece, nunca tinha ouvido falar nele, e fosse assistir e ver aquela apresentação, iria falar que ele estava todo chapado de droga ali. Ia falar que isso aí não é normal, o cara tá
O cara cheirou todas ali, o cara tá todo... tá com droga até a tampa ali. Mas, na verdade, ele sempre foi adepto de uma vida mais saudável, assim, né? Ele sempre foi um cara sóbrio, da sobriedade. E isso é porque ele tinha esse cacuete mesmo, ele só conseguia tocar aquela música dele, ou aqueles solos improvisados dele, daquela forma. Era a maneira de ele expressar a sua música, era daquele jeito. Se ele não fizesse aquilo, parece que não ia sair, ia ficar preso. Ele tinha que se comportar daquela maneira. Parecia que estava tendo um ataque epilético ali, e na verdade era só a sua forma de se expressar ali. Aí não durou muito esse período aí com Miles Davis, e ele já retomou, foi para a sua música acústica, seu piano acústico, e sempre foi a sua paixão. Mas agora, para falar desse álbum, essa verdadeira obra-prima aqui, né? The Coney Concert, do Keith Jarrett. Eu já começo dizendo que esse é o álbum de jazz, junto com o A Kind of Blue, do Miles Davis, e o Time Out, do Dave Brubeck, o álbum de jazz, um dos álbuns de jazz mais vendidos de todos os tempos. Já vendeu milhões de cópias pelo mundo afora. Em se tratando de um álbum de jazz é muita coisa, né? Porque afinal de contas não estamos falando de música pop. E é também o álbum de piano solo mais vendido também de todos os tempos. O que é algo que chama muito a atenção, porque um trabalho de piano solo que tem 1 hora de duração, ali mais ou menos, de improvisação de piano solo, ter vendido tantas cópias assim, é uma coisa rara. E ele ultrapassou as fronteiras do próprio jazz, e pessoas da música clássica apreciam muito esse álbum, pessoal ligado à música clássica, e o pessoal de outros gêneros da música popular em geral, e até algumas pessoas ligadas ao rock, ao blues, admiram muito esse álbum. Então isso mostra que é um disco realmente especial. E a ocasião que ele gravou esse álbum é bem assim polêmica, curiosa. Ele estava já esgotado, já vinha de excursões, tanto de seus quartetos de jazz e seus recitais solo. E aí ele foi convidado para essa apresentação na Alemanha, né? Em Berlim, ali no próximo dos célebres teatros ali, The Coney Theater, por isso que fala The Coney Concert, né? Para fazer essa apresentação ao ar livre ali. E houve sérios problemas. Aí quando ele chegou lá, queria fazer uma pré-apresentação, tipo ensaio, né? Para ver como estavam as coisas. Ele foi examinar o piano, e o piano era de péssima qualidade. Era um piano velho. E o pior, ele estava desafinado, ainda por cima isso. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Eu já estou aqui, vai assim, é aquela velha história, não tem tu, vai tu mesmo. E ele não cancelou. Ele deu um jeito ali, ele mesmo afinou ali, ou tentou afinar direitinho ali o piano, né? Não sei como ele conseguiu, devido às más condições do instrumento, e foi para a apresentação e para a gravação, né? Porque foi gravado e se tornou esse álbum.
E aí, no dia, um público grande ali, né, esperando a sua apresentação. E aí foi assim, ele sentou e simplesmente começou a tocar o que vinha na sua cabeça, de cor, no momento, sem nada pré-estabelecido ali. Ele foi tocando. E aí, o que temos aqui é fascinante, do começo ao fim. É uma aula de se tocar piano aqui. Aqui ele vai desde momentos jazzísticos ali que, que nos fazem, nos remetem a Bill Evans, ou até um McCoy Tyner ali, né? E ele também vai trafegando ali com o clássico. Em alguns momentos, nós também percebemos acordes que também vão nos remeter ao impressionismo francês, do Debussy, né? Do Ravel também ali. E ao mesmo tempo alguma coisa ali também de Bach também, né? Que ele era um grande admirador da música de Johann Sebastian Bach. E uma coisa curiosa é que em algumas passagens ele é dividido, né? Parte 1, parte 2A, parte 2B e parte 2C. E em algumas passagens, principalmente ali na parte 2B, parece que a gente tem uma sensação de que ele está prenunciando ali o que viria, uma música ali que viria a ser chamada nos anos 80 ali de New Age, né? Chamado New Age, que é aquela música que é chamada de meditação ali, que as pessoas ouviam enquanto estavam praticavam yoga, que foi se tornando até uma febre ali, principalmente nos anos 80 e 90, com coisas muito interessantes ali, principalmente de músicos como o Paul Horn, né, aquele flautista já falecido, canadense, mas ao mesmo tempo também coisas muito infelizes ali, coisas bem chatinhas ali, que não diziam nada. E aí muita gente não gostava muito desse termo, né? Porque associava a música de meditação, ou música para praticar yoga, alguma música zen, algo assim, e que isso não era legal. Mas tem também muitas coisas interessantes desse chamado estilo, né? E ali, em algumas passagens, parece que ele influenciou algum pessoal desse estilo aí naquelas passagens. E em outras, nós temos também influência ali do blues, do gospel também, do verdadeiro gospel ali americano, passagens meditativas, né? Bem introspectivas ali, né? Com solos longos, cristalinos, e ao mesmo tempo passagens também bem enérgicas. E ali nós percebemos também algo de influência de alguma coisa folk também, né? Ali também. E ele conseguia alternar, né? Todos esses andamentos diferentes, essas propostas rítmicas e melódicas também, até opostas, né? Ele que dava aquele contraste, né? Ele conseguia harmonizar tudo isso como ninguém, né?
E é por isso que esse álbum ele não é de jeito nenhum monótono. Porque às vezes, talvez um álbum de um instrumento solo, no caso, o piano e o violão são os instrumentos que menos você vai, acredito eu, achar monótono, né? Porque são dois instrumentos muito ricos, né? Dos mais ricos, né? E que eles são capazes, né, de suprir ali bastante tempo ali, a pessoa tocando só aquele instrumento, devido à riqueza harmônica e timbrística, né, deles, né? Mas mesmo assim, de repente, somente para pessoas que não estão muito familiarizadas, acostumadas com música instrumental, com música assim mais qualificada, mais elaborada, pode achar uma coisa monótona, né? Tanto tempo assim, 1 hora, piano com piano solo. Mas esse álbum aqui é daqueles casos que jamais isso vai acontecer. Nunca ele vai soar monótono. Exatamente por causa dessa riqueza, né? De timbres, de passagens, ornamentos, detalhes assim bem minuciosos e desse ecletismo, né? Temático, né? Que o Keith Jarrett sempre teve. Essa coisa também cancioneira dele, né? Melódica também, né? Que ele é um cara da vanguarda e ao mesmo tempo ele sempre teve essa coisa cancioneira, né? De pegar melodias simples e ornamentá-las, né? Fazer elas ficarem tão elaboradas assim e transformá-las, né? E essa é uma das grandes qualidades do Keith Jarrett. Nesse álbum, ele mostra muito bem isso. E assim, ele é de capa dupla, né? E aí, quando a gente abre um álbum duplo, né? É bom frisar isso, é um álbum duplo. E aqui nós temos ali ele tocando o seu piano, né? E à frente essa capa icônica, né? Que é uma das capas, né? Acho que mais famosas, né? Do jazz, né? Acho que da música instrumental. É uma das capas, né? Mais famosas. E até teve um outro músico, e agora me foge o nome, que ele fez uma. Não seria uma paródia, né? Mas ele fez também um concerto baseado nesse álbum. Agora me fugiu o nome desse pianista. E ele, a capa é igualzinho, semelhante. É ele assim, nessa mesma posição que o Keith Jarrett está aqui, essa capa. Na verdade, acho que foi uma espécie de homenagem, né? Que ele fez a esse álbum. Então é isso, mais um grande álbum que completa 50 anos. Keith Jarrett, The Coney Concert. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, que vai ser o último, né, dessa série dos grandes álbuns que completam 50 anos. Vai ser o último álbum. Aí eu vou deixar como surpresa para o próximo vídeo. Até lá!